Boa noite, amada igreja do Senhor Jesus. Graças e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus. Que a consolação, a paz e o amor de Deus esteja sobre a vida de cada um. Amém? É uma alegria para mim estar aqui, tendo o privilégio de poder estar ministrando a palavra de Deus. E aquilo que Deus tem me revelado, aquilo que Deus tem trabalhado no meu interior, na minha mente, no meu coração. E é aquilo que Deus tem, de certa forma, me incomodado. São áreas que eu fico a meditar, e eu clamo ao Senhor, eu oro, e o Senhor tem feito grandes coisas através da palavra dEle na minha vida. Eu quero convidar os irmãos a estarmos, então, compartilhando disso, compartilhando um pouco da palavra de Deus, do que o Senhor tem para nós, né? Mas isso com muita alegria, muita reverência, sabe, com o poder do Espírito Santo direcionando e dirigindo todas as coisas, nossas vidas, que nós possamos estar com o coração bem tranquilo, bem à vontade, para poder receber dessa palavra. Amém, amados? Eu vou ler aqui Romanos 4, 18 ao 21. Romanos 4, de 18 a 21. Amém, amados? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vou repetir. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O primeiro versículo que nós lemos, ele fala que Abraão espera a promessa de Deus, mesmo não havendo nenhuma possibilidade, nenhuma esperança. Sem enfraquecer na fé, ele não duvidava, dando glória a Deus. Então veja bem, uma situação interessantíssima aqui, que muitos de nós já conhecem, né? Abraão, já com mais de 100 anos, e Sara com a idade avançada, né? Já bem com mais de 100 anos, os dois bem velhinhos, e Deus vai dar uma promessa para Abraão, que ele teria um filho, e ele seria, né, pai de uma grande nação. E parece até brincadeira, né? Já pensou se Deus aparecesse para mim hoje e falasse assim: olha, Claudemiro, eu vou te dar mais 4 filhos. Já pensou que bênção? Aí seria dobrado, né? Porque são 4 filhos maravilhosos que eu tenho, graças a Deus. Então, assim, mas seria um pouco até duvidoso, porque primeiro eu já sou, né, eu já sou vasectomizado, então não teria como, não teria nenhuma chance. Mas Abraão não pensou dessa forma. Abraão simplesmente creu, acreditou
E em momento nenhum ele duvidou da promessa de Deus, o que Deus estava prometendo para ele ali naquele momento. E Pedro relata no segundo versículo que a gente leu, que algumas pessoas julgam a Deus por suas promessas demorarem a serem cumpridas, mas Deus, na verdade, espera que nós possamos entender que o tempo da demora às vezes se faz necessário para nos levar ao arrependimento e sermos tratados. Sabe, amado, muitas vezes a gente questiona o tempo de Deus naquilo que a gente está orando, naquilo que a gente está pedindo ao Senhor. A gente é muito rápido, é muito prático. Hoje tudo é rápido, tudo é prático, tudo é, né? É a informação automatizada, né? É tudo prático. Esses dias a gente estava fazendo um almoço, aí foi bem engraçado, a gente tinha que fazer um almoço bem rápido, uma janta, né, pastor Nildo? E a gente se utilizou dos meios. Foi rapidinho, a gente pegou, fez um almoço numa panela elétrica, uma carne numa panela elétrica, e aí tudo é elétrico, né? E vai. Mas é tudo muito prático, tudo muito rápido. E não é diferente conosco. Muitas vezes nós queremos alcançar as vitórias de Deus, as promessas de Deus, as graças de Deus, só que a gente quer que isso seja automático. Mas a gente precisa ser tratado em determinadas áreas. Muitas vezes você não recebeu aquilo que você pede para o Senhor, porque você não está pronto para receber. E muitas vezes a gente insiste com Deus, e quando a gente recebe, a gente acaba dispersando, acaba não dando muito valor, e aquilo acaba, sabe, não produzindo nada. Então saiba, amado, que Deus tem promessa na sua vida, Deus tem algo para realizar através de você, você é um ser especial para o Senhor, você tem um chamado, e você tem uma promessa de Deus para ser cumprida na sua vida. Descanse no Senhor, porque o Senhor tem o tempo certo dele para chegar às coisas que você deseja, que você procura no tempo certo. Muitas pessoas procuram uma igreja por não saber mais o que fazer, por não ter mais nenhuma alternativa. Promessas de uma vida abastada de dinheiro e felicidade instantânea são oferecidas diariamente com a intenção de encher a igreja. E é o que a gente mais vê por aí, é isso. Né? Olha, imagina vocês, o cara está lá desempregado, né, com dificuldade financeira no lar, com relacional, com tudo, e aí a gente coloca uma faixa bem grandona lá na frente da igreja e fala assim, olha, a partir de hoje, venha que a sua vida vai ser restaurada. Então as pessoas, elas vêm à igreja através das faixas, e muitas delas são restauradas, muitas delas são curadas, mas a maioria das pessoas procuram as igrejas porque realmente está querendo, sabe, receber algo, receber alguma coisa do Senhor. E isso não é errado, pelo contrário, isso é maravilhoso, porque aqui é a casa do Senhor, é aqui que elas têm que vir mesmo. Campanhas e mais campanhas são ofertadas a Deus na intenção de pressioná-lo e dizer assim, olha, Deus, eu fiz a minha parte, e agora você me deve a minha bênção. É duro falar isso, amados. É duro, mas hoje as coisas, os valores estão se invertendo. Antigamente as pessoas faziam campanhas para poder ser realmente curadas, para receber algo, para elas serem transformadas, para que elas fossem trabalhadas. E hoje a gente vê muitas campanhas e campanhas falando sobre prosperidade material, né, sobre carros novos, casas, mansões e muitas outras coisas. E isso é duro de falar, muitos pastores não gostam de falar sobre esse assunto. E isso é um certo assunto penoso para nós pastores falar sobre ele. Principalmente no púlpito de uma igreja, que parece que a gente está condenando tudo aquilo que Deus tem levantado, e na realidade não é isso. Mas é um cuidado que a gente está tendo sobre essas coisas. Sabe, a campanha, ela pode ser maravilhosa, mas ela tem que começar primeiro em você, na sua vida. Eu sempre digo que a maior campanha, a melhor campanha que alguém possa fazer é começando na própria vida dela. Sabe, faça uma campanha para você e Deus. Fala, olha, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor.
Eu quero entregar a direção e o comando da minha vida nas mãos do Senhor. E daqui para frente, eu só quero receber aquilo que o Senhor tem para mim. Porque não parece, amados, que a gente está pregando Deus na parede, encostando Ele, quando nós fazemos campanhas e mais campanhas, e aí nós, exigimos dEle uma resposta. Vamos na campanha de 21 dias, mas eu quero uma resposta, Senhor. Tem que haver uma resposta. Amados, isso é pressionar Deus, isso é colocar Deus contra a parede, sabe? Isso é perigoso. Mas olha, já ouvi muitas pessoas questionando a Deus por se acharem um fracasso. Pessoas que se converteram com a intenção de usar Deus como um funcionário, um advogado das suas causas mal resolvidas, como se não bastasse, ainda culpam a Deus por tudo aquilo que acontece na sua vida. Vocês já conheceram alguém assim, amados? Sabe, a pessoa vem para Jesus, ele recebe o Senhor, declara o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela, só que na primeira pisada que ele dá ali, ele já culpa Deus. Ele, não quero não, se Deus não está fazendo diferença na minha vida não, esse Deus não tem poder nenhum não. Esse Deus eu vou perder meu tempo com esse Deus de jeito nenhum. Sabe, e a gente tem que ter um cuidado muito grande, amados, porque Deus não é nosso funcionário. Deus não é empregado nosso. Deus, de forma nenhuma, Ele está para trabalhar para nós. Agora, a grandeza do amor de Deus é tão grande, tão infinita, que Ele faz isso, sabe, liberalmente. Eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus é o nosso advogado fiel, o nosso pastor, o nosso intercessor. Né? Jesus, Ele está conosco, Ele está na nossa causa, Ele está ali conosco. Só que a gente não pode pegar isso e colocar como se fosse uma obrigação de Deus. Olha, eu orei 21 dias de joelho, e agora eu quero uma resposta e ponto final. Deus tem que dar essa resposta. E o duro é que às vezes o crente incomoda tanto a Deus que Deus acaba liberando. Vai. E lá na frente, pá, cara quebra a cara. Mas não foi isso que eu queria. Mas não era assim. Não é verdade, amados? Isso acontece demais. Pessoas precisam entender que Deus é soberano, que o Senhor, a vontade dEle, essa que é valiosa para nós, é essa que é a melhor. O Senhor conhece o nosso coração, Ele tem um projeto na sua vida, Ele tem um propósito para você. O fato é que tem muita gente sendo enganada, achando que Deus a abandonou e que Ele não está vendo o seu sofrimento e que Ele desistiu de você. Sabe, às vezes nós questionamos a Deus dessa forma. Você pede algo a Deus, pede uma bênção a Deus, você quer uma transformação na sua casa, na sua família, no seu marido, na sua mulher, nos seus filhos, no seu emprego, você quer mudar de emprego, você quer trocar o carro, você quer trocar, né, quer reformar a casa ou comprar a casa, e essa bênção nunca chega. E você ora, e você busca, e você vem à igreja, e você vai na célula, e você é ministrado, e não acontece nada. Há uma frustração no nosso coração quando isso acontece. Nós nos entristecemos, porque a nossa vontade é maior do que essas coisas. Os nossos sentimentos, eles tomam conta, eles dominam os nossos pensamentos e dominam o nosso coração. E quando nós não conquistamos aquilo que nós desejamos, a gente acaba então virando as costas para Deus, e nós é quem o abandona. Mas o Senhor nunca nos abandona. Nunca. Parece até que Ele se importa com todo mundo, menos com você. Todo mundo é abençoado. Sabe aquele velho ditado, a grama do vizinho é que é a mais verde, né? Aí quando você vai lá, tem um monte de treieira ali para resolver. Parece até que Deus só se importa com os outros, mas não se importa com você. Mas isso, amados, é uma mentira de Satanás para que você desiste para de lutar.
Deus é fiel para cumprir o propósito na sua vida. Sabe, amados? Todo ato de fé pode gerar milagres. Todo ato de fé gera milagres. Mas todo gesto de obediência, esse incomoda o coração de Deus, sabe? Esse move o coração de Deus. Isso faz com que o Senhor olhe diretamente para você. Porque eu posso ter fé, amado, mas se eu não obedecer, posso até receber um milagre, irmão. Mas eu posso ficar no meio do caminho com o meu milagre. Como podemos ver num exemplo, na cura de Naamã. Vamos abrir lá, amados? 2 Reis 5. 2 Reis 5, a partir do 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido isso, o rei de Israel, a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para quem quer que me envie a mim? Um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgou as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e o restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com muita indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficas limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Naamã, eu listei aqui algumas características de Naamã, e uma delas é que Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Era um cargo altíssimo naquela época, um homem de confiança, porque até desse homem dependia a sua vida. Esse homem protegia o rei com a própria vida. Então ele é um homem de um cargo altíssimo, de muita confiança do rei. Ele era também um herói.
A Bíblia relata que ele venceu grandes batalhas, né? E que ele era tido como um herói, um comandante herói, um homem que tinha uma posição, que tinha um valor diante da comunidade dele, onde ele vivia. E também, Naamã era um homem muito respeitado por tudo isso. Ele tinha a sua posição, né, o seu reconhecimento, e ele era muito respeitado pelas pessoas. E Naamã tinha também seus pontos fracos. Ele não tinha nenhuma perspectiva de vida, porque ele era um homem que a lepra já estava tomando de conta, e naquela época não havia cura. A medicina não tinha, de forma nenhuma, nem sabia por onde começar. Havia, né, uma doença que o levaria à morte. Então, Naamã não tinha perspectiva de vida mais. Ele já estava esperando somente o trem arruinar para ele encostar e morrer. Naamã, ele era infeliz. Por mais que ele fosse reconhecido como um herói, como um comandante, como ele fosse reconhecido pelas pessoas, né, pelo próprio rei, ele era muito infeliz, ele vivia infeliz, vivia magoado, entristecido, vivia calado, choramingando pelos cantos. Imagine vocês, um homem com lepra naquela época, ele não tinha mais nem como encostar nem na própria esposa, porque já gerava um medo, né, de ela também pegar essa doença. Então, assim, era complicado para Naamã. Ele vivia infeliz. E a outra questão é que Naamã também, por ser um homem de posição, não sei, talvez por conta disso, ele era muito cabeça dura. Naamã era muito desobediente. Ele achava que era do jeito dele e pronto. Sabe? Então, Naamã tinha as suas qualidades e tinha também os seus defeitos, e muitas vezes as qualidades dele acabavam gerando os defeitos maior ainda. E muitos de nós temos que tomar muito cuidado com isso, amado. Às vezes Deus nos dá posições, nos bênçãos, coisas boas, e às vezes a gente acaba, sabe, deixando isso descer para o coração, e a gente acaba sendo altivo. Naamã, ele era um homem desobediente. Naamã sofreu na carne e foi incomodado na alma para que fosse quebrado o seu orgulho e a sua arrogância. Através do seu exemplo, eu listei 3 coisas, que através do exemplo dele, reconhecer que Deus age segundo a sua vontade, a vontade dele e não a nossa. Primeiro, Deus, ele age segundo a vontade dele e não segundo a nossa vontade. A outra questão é que o milagre nem sempre acontece do nosso jeito. Às vezes a gente passa a vida toda pedindo, mas a gente quer desse jeito, mas nem sempre o milagre acontece por aí, o caminho não é esse. E a gente acaba se frustrando, a gente acaba achando que Deus não está cuidando mais de nós, que Deus não tem mais cuidado conosco. Outro é que a sua cura não decorreu de um simples ato de fé, mas principalmente da sua obediência. Ele foi curado porque obedeceu a palavra do profeta de Deus. Naamã tinha dificuldade de reconhecer outras autoridades, e principalmente autoridades espirituais, porque ele já era uma autoridade tamanha e achava que aquelas autoridades tinham que servi-lo. Ele estava ali para ser servido e não para servir. Só que Naamã se surpreendeu com a ação de Eliseu, né? Ele chega na porta do profeta, um monte de cavalo, dinheiro e super arrogante, com o nariz empinado, e chama esse homem aí para mim aí. Esse rapaz aí que chegou aqui, Naamã. E o profeta Eliseu fala assim, olha, chama um dos líderes dele lá, irmão, vai lá e só fala que eu mandei ele no lagozinho ali, dá 7 pulos lá dentro do lago e ele vai sair curado. O rio, né? Aquilo era uma afronta para Naamã, amados.
É como se tivesse dado uma bufetada na cara dele. Jamais ele iria aceitar uma coisa dessa. Quem estava ali na porta de Eliseu? Naamã, o comandante dos exércitos do rei da Síria. Um herói, um homem poderoso, reconhecido. E veio o empregado do cara falar com ele, mandar ele fazer. Ele pensou, eles estão de brincadeira, eu vou matar esse povo tudinho agora. Sabe, ele saiu dali muito indignado, saiu dali revoltado da vida, porque não era isso que ele esperava ouvir. E muitas vezes, amados, a gente também é assim, a gente chega para receber a direção, e aí a pessoa te dá uma direção, vinda do Senhor, e você de forma nenhuma quer receber aquilo. Você se acha que foi humilhado, você acha que foi pisoteado, você acha que você não tem valor, e que não é bem por aí, que você, sabe, emburra, vira a cara, fecha mesmo, faz um bico, chuta o pau da barraca e vai embora. Muitas vezes nós temos isso. Uma vez, eu vou contar um testemunho bem rápido aqui. Não estava no script, não. Mas há pouco tempo aqui, eu comprei um carro, e era um Focus, né? E o carro era lindo, era meu sonho, um Focus, bonitão, 4 portas, e ele tinha DVD de encosto, e um monte de coisa. E aí, eu peguei e conversei com o servo do Senhor, e apresentei a bênção de Deus, que eu queria aquela bênção, então a bênção era minha e pronto, acabou. E ninguém tem nada a ver com isso, porque eu queria, não é assim que a gente faz? Eu quero e pronto. Então, o que foi que eu fiz? Eu cheguei com esse carro e apresentei ao servo do Senhor. E a primeira coisa que ele fez, ele olhou para mim e falou assim, você não pode ter um carro desse. Aí, na mesma hora, eu pensei comigo, quem esse cara pensa que ele é? Sabe, o espírito de Naamã, quem ele pensa que ele é para falar assim comigo? E sabe, amados, me deu um problema tão sério esse carro. Foi prejuízo em cima de prejuízo, e foi uma problemática danada. E quando eu desfiz desse carro, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu entendi que a direção de Deus estava certa. Muitas vezes a gente precisa sofrer mesmo, muitas vezes a gente quebra a cara mesmo para poder aprender. Mas Deus sempre está usando as pessoas, Deus sempre está enviando os seus servos para poder nos falar, para poder nos mostrar. Olha, Naamã não se conteve com aquela simples direção, não. Era muito simples, ele esperava. E o profeta saísse de lá e falava, eita Deus, aleluia! Joelho aqui, homem, que agora eu vou olhar por você. E aí sapateia, relampeia e pega fogo. E algo de diferente iria acontecer, o céu ia se abrir, o mar ia saculejar todo, e ia sair raio, relampeio para todo lado, e o homem ia sair dali restaurado. Muitas vezes nós pensamos dessa forma, amados. Uma simples direção, uma palavra simples. Vá até o rio e lave lá 7 vezes e tu ficarás limpo. Aquilo é uma afronta para o homem. O homem saiu de lá indignado, não queria mais nem saber. Esse aí, coitado, esse aí não está com nada não. Mas Deus teve tanta misericórdia, e para que o nome de Deus fosse glorificado, Deus então usa os próprios filhos, né, para que ele falasse lá, olha, mas não foi uma coisa tão difícil que ele pediu. Só foi entrar lá, gente, vai lá, faz o teste, de repente funciona. Aí Naamã parou e obedeceu a direção. Obedeceu a direção dos filhos. Então ele foi lá, se lavou e ficou limpo. A palavra de Deus fala que ele saiu como pele de criança daquela água. Então Naamã, cheio de alegria, né? Com o coração grato, retorna então para agradecer e oferece um monte de coisa lá. E só que Eliseu não estava interessado nas recompensas do poderoso chefe do rei, mas sim na recompensa daquilo que Deus tinha para ele.
Tem alguma coisa na sua vida que você clama, chora, pede a Deus, tem fé que Ele pode mudar a sua história, mas não acontece nada? Pergunta para Deus aí, amado, no seu cantinho aí. Existe isso na sua... Porque na minha vida tem. Eu acho que todos nós temos algo que nós pedimos a Deus, que nós clamamos, que muitas das vezes nós choramos por aquilo. Talvez a conversão de um familiar, né? Talvez a conversão do cônjuge, a libertação dos filhos, a própria libertação. Às vezes a gente se vê depressivo, a gente se acha pequeno. Tem alguma coisa na sua vida, amado, que você chora e pede a Deus, que você clama, que você tem muita fé que Deus vai fazer, mas você ora, pede, e nada acontece? Naamã teve fé quando aquela menina falou que ele poderia ser curado. Quando Naamã ficou sabendo que existia um profeta e que ele poderia ministrar a cura, poderia, né, ser usado por Deus para trazer a cura para ele, automaticamente ele gerou uma fé tamanha que ele não duvidou. Não foi isso, amados? Ele não duvidou, ele foi ao rei, pediu carta, fez tudo, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que ser curado. Às vezes, amados, a nossa necessidade, ela é tamanha, que a nossa fé, ela é ativada automaticamente. Depende da situação, do momento que você está vivendo. Às vezes você não tem fé nenhuma, você nem conhece a Deus. Mas dependendo da necessidade, a nossa fé faz assim, ó. Você sabe, dá um estalo, então eu vou lá. E foi assim com Naamã. Naamã correu e foi lá pedir carta para o rei, para se encontrar, porque ele queria ser curado. E quantos de nós cremos que Deus pode fazer grandes coisas em nossas vidas? Buscamos as bênçãos de Deus, mas quando se trata de obedecer, aí a coisa muda. Aí a coisa muda. Aí a coisa muda. Sabe, amado? Você tem fé que Deus possa transformar a sua vida? Amém, amados? Até o ímpio tem fé. Sabia? Até o ímpio tem fé. Agora, obedecer implica em várias coisas. Obedecer é bem diferente de ter fé. E Naamã obedeceu. Naamã, no princípio, ele teve muita fé, mas ele não obedeceu a direção de Deus. Quando ministramos uma pessoa a fé em Cristo, 99% delas dizem que tem muita fé. Você já passou por isso, amado? Você vai falar para uma pessoa de Jesus, mas você tem fé? Meu irmão, eu tenho muita fé. A minha fé é em Deus, completamente. Mas você crê que Jesus... mas eu creio em tudo. Eu tenho muita fé em Deus. Muita fé. Mas quando ministramos a obediência, 99% não querem obedecer a direção do Senhor. Já passou por isso, amado? As pessoas querem as bênçãos de Deus. Elas até têm muita fé que Deus possa transformar e fazer algo. Mas na hora de obedecer, aí vocês estão exigindo demais. Estamos vivendo a era, essa aqui eu peguei, essa aqui eu ri demais quando eu vi. Essa aqui eu falei, não, eu vou ter que falar lá na igreja. Estamos vivendo a era do crente cliente. Já ouviu essa? Quem já ouviu essa? Essa é boa demais. Já, o crente cliente, já ouviu, pastor Eli? Estamos vivendo a era do crente cliente. Temos que ter muito cuidado com o que nós vamos falar para as pessoas, porque senão elas não voltam mais. O Elton, que representante comercial, já sabe como é que é. Então, entre, por favor, sente-se, alguém traga uma água para o irmão aqui, vamos, né? Opa, a palavra, cuidado com o que você vai falar aí na frente. Cuidado. Porque é arriscado essa pessoa nunca mais pôr o pé aqui na igreja. A era do cliente.
Nós agora estamos formando, sabe, clientes. Clientes. Não é? Olha só. Mas você tem uma oportunidade de ouvir as promessas de Deus, para que aqueles que o amam e obedecem a sua palavra. Você tem essa oportunidade de ouvir as promessas do Senhor. Promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida. E que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas nessa noite. Vamos abrir lá em Deuteronômio 28, para a gente ver um pouco dessas bênçãos. Amém, amados? Deuteronômio 28. Vou começar do 3, tá? Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor determinará que a bênção estejam sobre os seus celeiros, e tudo que colocares a mão, tocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quanto guardares aos mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometera te dar. O Senhor abrirá o seu bom tesouro e o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só entrarás em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servi-los. Amém, amados? Essa é uma listagem das promessas de Deus para nós, para os servos de Deus, para aqueles que amam e obedecem a sua palavra. Aí, mais embaixo, qual é o título que está na sua Bíblia aí? Os castigos da... Eu não vou ler, porque senão a gente espanta os clientes. Amados, ainda bem que nós não temos clientes, né? Mas servos de Deus, amém? Aleluia. Compromissados com a sua palavra, dispostos a amar e a servir a Deus, né, com toda a sua vida, com toda a sua motivação e o seu amor. Mas se alguém quiser conferir depois, também pode conferir em casa, eu não vou ler não. Mas tem aí também os castigos da desobediência. Mas nós não vamos falar sobre eles agora não. Olha, presta atenção aqui, amado. Ó, você deseja ser alcançado pelas bênçãos do Senhor? Diga amém, amados. Amém. Você quer ser cabeça e não cauda? Sabe quando a gente fala assim, quer ser cabeça e não cauda, não parece assim um pouco, isso, né? Parece que a gente é meio altivo, soberbo. Obrigado, Narciso. Mas sabe, amados, é porque Deus não nos criou para nós andarmos com a cabeça baixa, com o nariz enfiado na terra, não. É porque nós somos livres, livres da condenação de todo pecado, de toda acusação, sabe? Então, quando nós falamos isso, olha, você quer ser cabeça e não cauda, é para isso, é porque você é um homem, uma mulher escolhido pelo Senhor, e Deus tem um propósito na sua vida. Amém, amado? Olha, você quer ser abençoado? Amém? Você deseja ser um povo santo? Então obedeça a palavra de Deus, amado.
sabe? Tenha fé, mas obedeça a palavra de Deus. Você já ouviu dizer que a fé move montanha? Já ouviu, amado? Você já ouviu? Né? Isso é bem conhecido de nós, né? Para que obedecer? Já tenho fé. Ah, mas eu sou errado, eu estou pecando, eu estou no pecado. Mas eu tenho fé que Deus vai me curar, que Deus vai me libertar, e que um dia eu serei um homem cujo Senhor irá ter muito orgulho da minha pessoa. Mas eu não estou pronto para obedecer ainda à direção do Senhor. Mas se a fé pode mover montanhas, a obediência pode mover o coração de Deus. A tua atitude de obediência tem como consequência as bênçãos de Deus. Obedeça, amado. Sabe? Simplesmente obedeça. Tome isso para a sua vida. Sabe? Quando você receber uma direção do Senhor, sabe-se lá por quem? Porque Deus ele vai usar quem Ele quiser para te dar essa direção. Talvez numa oração que você faça, num louvor que você escute, o Espírito Santo vai estar incomodando e vai estar te dando direção. Sabe? Talvez na célula, na ministração, talvez num grupo de casados para sempre, de finanças, de educação de filhos, não sei, aonde Deus quiser usar, talvez na padaria. Você tomando um café, chega alguém e te dá uma direção de Deus. Sabe? Amado, obedeça. Você quer ser abençoado? Então obedeça. Simples assim. Um ato de fé pode atrair milagres. Mas um gesto de obediência move o coração de Deus para derramar bênçãos sem medidas na tua vida, na tua casa e na vida das pessoas que você ama. Olha, tudo aquilo que nós vimos aqui, todos os textos que nós lemos, nos mostram que, mais que ter fé, é importante sermos obedientes. Ter fé não significa ser obediente, mas ser obediente implica em ter fé. Quando você é obediente, aí você tem uma fé verdadeira, saudável. A obediência é um dom de Deus. A fé pode até mover montanhas, mas a obediência move o coração de Deus. Não esqueça de ser obediente. Não é apenas um desejo do coração de Deus. Mas a obediência, amados, ela é a chave de uma vida abundante em Jesus Cristo. Se você é obediente à palavra de Deus, amado, você tem a chave da sua vitória. Você tem, sabe, tudo para poder prosperar em todas as áreas. Financeira, espiritualmente, relacionalmente, profissionalmente. Mas se isso não está acontecendo na sua vida, amado, cuidado. Porque talvez você está estacionado só na fé. E está faltando a obediência. A obediência é a chave. Pois se tendes fé, é porque credes no poder transformador do Senhor. Se credes no poder transformador de Deus, serás obediente. Se fores obediente, agradarás o coração de Deus. E tua vida será transformada. E que Deus abençoe abundantemente a tua vida nessa noite. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Basta ter fé, amados? Eu não ouvi direito. Basta ter fé, amados? Não. Precisamos obedecer. Precisamos, sabe, confiar que o Senhor é quem nos direciona. É o Senhor quem está no comando das nossas vidas. Se a gente não tiver essa convicção, amados, eu posso ficar só estacionado na fé. E muitas coisas que poderiam acontecer, ela pode desviar a rota e você pode passar muito tempo, sabe, errando os retornos e muito tempo
perdido, muita coisa acontecendo. E quando você acordar, você não alcançou nada. A sua fé está ali fervendo. Mas você continua a mesma pessoa. Tem fé em Deus? Tenho muita fé. Mas não adianta, amado, você ter só a fé em Deus se você não obedecer a palavra do Senhor. Se você não estiver disposto a quebrar o seu eu, quebrar tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te impede de crescer no Senhor, você vai viver só de fé, amado. E esse não é o propósito do Senhor. Deus tem algo poderoso para você. Deus tem algo para fazer na tua vida, amado. Deus tem algo para poder glorificar o nome dele através da sua vida. Se posicione, sabe? Se coloque na presença do Senhor e diga: Senhor, eu quero essa direção. Eu quero que o Senhor tire toda a soberba do meu coração. Curva a sua cabeça, vamos orar sobre isso. Converse com o Senhor agora nesse momento. Quebrar o seu eu, quebrar tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te impede de crescer no Senhor. Você vai viver só de fé, amado. E esse não é o propósito do Senhor. Deus tem algo poderoso para você. Deus tem algo para fazer na tua vida, amado. Deus tem algo para poder glorificar o nome dele através da sua vida. Se posicione, sabe? Se coloque na presença do Senhor e diga: Senhor, eu quero essa direção. Eu quero que o Senhor tire toda a soberba do meu coração. Curva a sua cabeça, vamos orar sobre isso.